dia. Aula de Ciências hoje do 7º ano, nós vamos falar sobre vírus. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos número 4, questão 1 a questão 37. Esse conteúdo está no capítulo 2 da apostila, página 5, 6, 7 e 8. Então, gente, quando a gente fala de vírus, né, a gente tem um leque muito amplo para a gente comentar. Vamos começar falando sobre as principais características dos vírus e aí a gente vai ramificando o nosso papo. Então, os vírus, eles são estudados à parte, né? Não sei se vocês lembram, na aula passada eu falei que a gente ia estudar os 5 reinos. Só que os vírus, eles têm uma peculiaridade de não ser incluído dentro de reino algum. Por quê? Justamente porque ele não consegue apresentar características que faça com que a gente consiga incluir ele dentro de algum reino. Ele vai apresentar um pouco de característica de um reino, um pouco de característica de outro reino, e ao mesmo tempo ele vai deixar a desejar algumas características principais que poderiam vir a fazer com que a gente o incluísse dentro de algum dos reinos. Então, os vírus eles ficam à parte. Mas, professor, por que então não cria-se um reino para os vírus? Muito boa pergunta. Vamos lá. O que acontece? Os vírus, gente, eles não têm um reino à parte porque existe uma discussão muito grande sobre os vírus. Que discussão é essa? Se os vírus são ou não são considerados seres vivos, tá? Existe uma linha de pesquisadores, uma linha da ciência que afirma que os vírus são seres vivos e uma outra linha que afirma que os vírus não são seres vivos. Qual é a mais aceita? Não tem uma mais aceita por 2 motivos. Primeiro motivo, não tem uma mais aceita porque é praticamente 50% acha que não é e 50% acha que é. Então é bem dividido, assim, dizemos que é bem homogêneo essa divisão sobre ser ou não ser vivo. E o segundo e principal motivo, os defensores de que os vírus não são seres vivos, eles têm argumentos plausíveis, têm argumentos muito bons para afirmar que os vírus não podem ser considerados seres vivos. E a linha, os defensores que vão afirmar, que vão defender que os vírus podem ser sim considerados seres vivos, eles também vão apresentar argumentos plausíveis, ou seja, argumentos muito bons para que os vírus sejam sim classificados dentro de algum reino, ou seja, dentro da grande, digamos, classificação de ser vivo. Só que sempre deixando a desejar uma característica ou outra. Por isso não se tem um consenso, digamos, final sobre essa afirmativa, se é ou não ser vivo. Então fica-se solto, né, dentro da ciência, fica-se livre se você considera ou não. Tanto que nós nunca vamos ver uma questão perguntando se os seres vivos são ou não seres vivos. O que nós podemos ver, e vemos muito, é uma questão pedindo para você explicar o porquê que alguns pesquisadores não o consideram seres vivos e o porquê alguns pesquisadores consideram. E aí o porquê? Quais são os principais argumentos dos que não consideram? É que os vírus eles são seres acelulares, ou seja, não apresentam células. E a partir do momento que eles não apresentam células, já cai por terra aquele princípio, né, a teoria celular, de que a célula é a unidade básica da vida. Ou seja, de que todos os seres vivos são formados por célula, uma ou mais células. Se o vírus não apresenta célula, logo ele não pode ser considerado um ser vivo, tá? Outro argumento de que o vírus ele só consegue manter um metabolismo próprio quando está associado a um hospedeiro. Fora de um hospedeiro, ele é simplesmente um cristal, tá? Ou uma proteína. Então, ele não pode ser considerado um ser vivo. Porém,
Os que consideram um ser vivo alegam que ele consegue sim se reproduzir, mesmo que dentro de um hospedeiro. Alegam que ele tem um material genético bem complexo, seja ele DNA ou RNA, nunca os dois juntos, tá? Mas isso nós também vemos em bactérias que já são considerados seres vivos. Então são argumentos bem plausíveis para os dois lados, tá? Então fica muito difícil da gente afirmar. Agora, vocês sempre me perguntam a minha opinião pessoal. Na minha opinião pessoal, os seres vivos são sim considerados seres vivos. Só que essa é a minha opinião pessoal. Eu fico do lado dos 50% que consideram seres vivos. Os outros que não consideram estão errados? Não. Apenas essa é uma teoria diferente da que eu acredito, ok? Então vamos lá. E aí, sabendo dessas características, a gente já falou algumas peculiaridades dos vírus. A gente sabe que eles só vão conseguir se reproduzir quando estão associados a um hospedeiro, porque eles vão utilizar, né, a célula hospedeira para poder injetar o seu material genético e replicá-lo, né, porque eles são acelulares. Né? Então eles precisam injetar o material genético na célula do hospedeiro para poder replicar o seu material genético e assim fazer uma reprodução assexuada. Este material genético pode ser RNA ou DNA, vai depender do tipo do vírus. Existem vírus de DNA e vírus de RNA, nunca dos dois. E essa reprodução, esse ciclo viral pode ser de dois tipos, ou lítico ou lisogênico. Qual é o tipo lisogênico? O lisogênico é quando o vírus vai injetar o material genético na célula hospedeira, esse material genético vai se replicar, tá? E aí esse material genético vai ser liberado pela célula do hospedeiro para infectar outras células em volta, sem matar a primeira célula que foi infectada, sem que ocorra a ruptura da membrana daquela primeira célula, ou seja, sem que ocorra a lise da célula, tá? Esse é o ciclo lisogênico. Já o ciclo lítico é a mesma coisa. O vírus vai injetar o seu material genético na célula, ele vai se replicar, só que aí a célula vai sofrer a lise, vai ter a ruptura da membrana celular e esses vírus novos, né, esse material replicado, vai ser liberado para infectar outras células. Porém, aquela primeira célula morre. Professor, qual é o mais agressivo? Ambos são agressivos, mas a agressividade, digamos que a curto prazo, obviamente é o ciclo lítico, porque a célula morre de imediato, mais rápido, digamos assim, né? Então, esses são os fatores mais importantes que vocês precisam saber de vírus. E aí nós vamos ter as principais doenças virais, né? Nós temos a hepatite, nós temos a AIDS, nós temos a gripe, nós temos agora o coronavírus, né? A Covid-19, nós temos o sarampo, nós temos N números de doenças virais. Temos a dengue, temos a zika, enfim, chikungunya, temos inúmeras doenças virais. E aí, sabendo dessas doenças virais, que tem algumas delas na apostila de vocês e várias outras que vocês podem achar no Google, eu vou pedir atividade devolutiva em cima disso. Atividade devolutiva relacionada à aula de hoje, tá? Ou seja, o capítulo 2 da apostila de vocês. Eu quero que vocês escolham livremente 4 doenças virais causadas por vírus, qualquer doença causada por vírus, digam, expliquem como que ela é transmitida para o ser humano, tá? E quais são os seus sintomas, ok? Então eu fico aguardando. Até a próxima, gente. Muito obrigado.